Olá a todos, meu nome é Matheus Campelo e eu vou dar início à apresentação do seminário 1, que diz respeito à disciplina Tecnologia de Matérias-Primas Sintéticas, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de Medicamentos. E essa apresentação ela diz respeito à riparina, os seus aspectos sintéticos, tecnológicos e farmacológicos. Esse seminário ele foi dividido em emprego medicinal, bem como um breve histórico desse fármaco, os aspectos farmacodinâmicos que são inerentes a essa molécula, aspectos produtivos, inovação tecnológica, uma rota sintética que já tem sido publicada na literatura, bem como um método sintético alternativo que foi proposto por mim. Onde, com relação ao emprego medicinal, a riparina ela tem sido pesquisada nos dias atuais, principalmente por conta dos seus efeitos antidepressivos e ansiolíticos. E o primeiro reporte dessas atividades foi realizado no ano de 2004 por Souza e colaboradores, onde foi se verificado que, frente ao teste de nado forçado, a riparina 3, em doses de 25 e 50 miligramas por quilo, quanto administrados por via oral e também por via intraperitoneal, eram capazes de reduzir o tempo de imobilidade desses animais. O teste de nado forçado é um teste comportamental, onde ele tenta simular o comportamento que é apresentado por indivíduos depressivos, visto que o indivíduo com depressão, ele deixa de lutar. Então, o animal passa a apresentar menos tempo de imobilidade, né, na caixa contendo água. Com base nisso, se o fármaco ele tem a capacidade de reduzir o tempo de imobilidade, ele então faz com que esse animal tenha motivação para continuar lutando pela sua vida. Além disso, em outros trabalhos já tem sido verificado a capacidade da riparina 1, 2, 3, 4 e os seus diferentes derivados de aumentarem os níveis das monoaminas biogênicas em diferentes regiões do cérebro, incluindo regiões corticais, onde foi observado um aumento significativo nos níveis de noradrenalina, dopamina, serotonina, bem como metabólitos dessas monoaminas biogênicas. Em outros trabalhos, foi-se verificado ainda a capacidade de diferentes tipos de riparinas de reduzirem os níveis da citocina pró-inflamatória IL-6, que se encontra aumentarem no cérebro de indivíduos depressivos e também no seu plasma, indicando, portanto, um potencial efeito neuroprotetor ou neuroanti-inflamatório desse fármaco. Ainda verificou-se a capacidade da riparina de aumentar os níveis de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é um fator de suma importância para a manutenção e para o aumento da neuroplasticidade cerebral. Com base nisso, tem-se então que a riparina e seus derivados são capazes de modular as diferentes hipóteses que estão envolvidas na fisiopatologia da depressão. Tem tanto a hipótese da neuroplasticidade, frente à sua capacidade de aumentar os níveis de BDNF, a hipótese monoaminérgica, no que diz respeito ao aumento das monoaminas, principalmente na fenda sináptica, bem como a alteração comportamental desses animais. A presença da riparina ela foi reportada na literatura inicialmente frente à condução de estudos fitoquímicos utilizando a planta popularmente conhecida como louro, cujo nome científico é Aníba riparia, que faz parte da família das lauráceas. E as principais atividades biológicas conhecidas tradicionalmente para essa planta são atribuídas a esses compostos. Contudo, na contemporaneidade já se lança mão de estratégias de química sintética, como por exemplo a reação de Schotten-Baumann para a síntese desses compostos.
Dentre as riparinas, tem-se 4 riparinas principais, como a riparina 1, a riparina 2, a riparina 3 e a riparina 4, que na verdade dizem respeito, né, a essa classificação, a presença ou a ausência de grupamentos metoxila presentes no anel aromático, tanto A quanto B. Já no que diz respeito aos aspectos farmacodinâmicos, eu trago aqui uma macromolécula que é alvo da riparina, mais especificamente a riparina 1, que é o receptor 5-HT1A, que é um receptor serotoninérgico, que apresenta 5 isoformas principais, que variam de A a E. Vale ressaltar que é um receptor metabotrópico, ou seja, ele é acoplado à proteína G, mais especificamente à proteína GI, e ele se encontra localizado no sistema nervoso central e também nos vasos sanguíneos. Eu trago aqui a via de sinalização da proteína GI, onde tem-se que, na verdade, é uma proteína G inibitória, onde ela leva uma redução da ativação da adenililciclase. Com base nisso, tem-se uma redução da conversão de ATP em AMP cíclico e com base nisso, tem-se uma redução da atividade da PKA, a proteína quinase A, que leva, então, uma redução da ativação de alvos citoplasmáticos, visto que eles vão passar a serem menos fosforilados por esta enzima. Além desse alvo, vale ressaltar que na literatura tem se descrito que diferentes derivados da riparina, bem como a riparina 1, são capazes de se ligar a outras macromoléculas que também estão envolvidas na fisiopatologia da depressão, como, por exemplo, os receptores, os transportadores, né, de serotonina, ou mesmo enzimas que estejam envolvidas com a degradação dessas aminas biogênicas, como a monoaminoxidase, receptores dopaminérgicos e transportadores de dopamina, evidenciando assim a capacidade então de um efeito multifuncional desse fármaco, né, onde ele é capaz, além de modular os aspectos que foram citados anteriormente, como a neuroinflamação, a neuroplasticidade e os aspectos comportamentais, ele ainda é capaz de modular diferentes vias das monoaminas que estão envolvidas na fisiopatologia da ansiedade e da depressão. Com relação aos aspectos produtivos, foi conduzida uma pesquisa na plataforma Alice Web, utilizando o termo riparina, contudo, não foi se verificado nenhum resultado. A partir disso, foi se pesquisado a classe desse medicamento, né? No qual ele se propõe, né, a virar um medicamento, porque na verdade ainda estão sendo conduzidos estudos clínicos, empregando o período de 2013 a 2023, ou seja, os últimos 10 anos. Com base nisso, foi-se obtido os dados dos valores que foram gastos na importação dessa classe de medicamentos, né, dos antidepressivos, bem como a massa líquida que foi importada. E a partir dos dados obtidos, construiu-se então esse gráfico, onde pode-se verificar que principalmente nos anos mais recentes é crescente a quantidade de importação, né, dos antidepressivos, bem como a quantidade que chega no país, e esse resultado obtido ele corrobora com estudos epidemiológicos que estão publicados na literatura científica, que diz respeito à venda dos antidepressivos num período bastante semelhante ao que foi pesquisado na plataforma Alice Web. E os autores desse trabalho, eles reportaram que esse aumento progressivo na utilização de antidepressivos por brasileiros, na verdade, é uma consequência multifatorial, onde, dentre esses fatores, a gente pode estar citando as más condições de moradia desses indivíduos, as sucessivas crises econômicas que o Brasil passou, principalmente durante a pandemia, além disso, as condições precárias de trabalho, né? Muitas vezes, esses indivíduos, eles sofrem abuso, né, durante o seu trabalho, bem como diferentes eventos estressores durante a vida, violência, bem como uso abusivo de substâncias. E tendo em vista que a saúde não é apenas a ausência de doença, mas um bem-estar
E socioespiritual, tem-se que todos esses fatores estão relacionados, então, ao processo de saúde e doença, principalmente quando se trata, né, de transtornos neuropsiquiátricos. Agora, passando para os aspectos de inovação tecnológica, eu trago aqui uma metodologia de síntese da heparina, que foi patenteada, e tem-se aqui o número de processo da patente, bem como o seu título, onde de posse do 2,5-dihidroxiácido benzoico, passa-se, então, por uma reação de esterificação de Fischer, a partir da utilização de metanol em meio ácido, onde esse sistema ele é aquecido durante 16 horas a uma temperatura de 75 graus Celsius. E de posse desse derivado metilado, levando à obtenção de um grupo éster, prossegue-se, então, com a utilização da O-metiltiramina, que foi dissolvida em diclorometano. Em seguida, esse material ele é deixado à temperatura ambiente durante 4 horas, até que ocorra, então, a adição, né, uma reação, na verdade, de amidação da O-metiltiramina. Uma outra reação que é utilizada na síntese da heparina e seus derivados é a reação de Schotten-Baumann, que consiste na utilização do ácido benzoico, onde utiliza-se o cloreto de tionila para obtenção do cloreto de benzoíla, onde esse cloreto de ácido, né, esse grupo cloreto, ele consiste no bom grupo abandonador e propõe, então, a uma reação de substituição acílica, levando à obtenção da heparina 1. Já em relação ao método sintético alternativo proposto nessa apresentação, tem-se a utilização do benzeno numa reação de acilação de Friedel-Crafts, que leva à obtenção de um cloreto de ácido. Após isso, tem-se a substituição desse grupo cloreto, desse cloro, por um grupo amino, através da utilização da amônia em meio ácido. Após isso, tem-se a obtenção de uma amida, que tem o seu grupo carbonila protegido mediante a utilização de um diol, e em seguida esse grupo amino é utilizado numa reação de adição para a obtenção deste intermediário, que passa pela redução de Clemmensen para a obtenção desse grupo, desse espaçador, né, que consiste num grupo etila, que se encontra entre a amina e o grupamento fenila, e após a utilização de uma hidrólise em meio ácido, tem-se então a retirada desse grupo protetor e a obtenção novamente desse grupo amida. Com base nisso, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, lhes desejar uma ótima semana, bem como deixo aqui meu contato para eventuais dúvidas, críticas construtivas. Muito obrigado!